Olá, queridos alunos, o meu nome é Leonardo Inocêncio, eu sou aluno de licenciatura de Ciências Biológicas e hoje eu trago para vocês essa pequena aula sobre célula, sobre a unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos. Hoje daremos um enfoque maior na célula animal. Eu peço para que você se inscreva, curta esse canal, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo exclusivo. Esse tema, célula, está presente para a segunda série do ensino médio. Eu gostaria que vocês, então, tivessem uma ideia do tamanho de uma célula. Por isso que eu trouxe essa escala, para que vocês tenham uma breve visualização e compreendam. Então, aqui temos na casa dos quilômetros, depois aqui casa dos metros, que temos 100 metros, uma árvore, a sequoia, muito grande, a baleia azul, que é um dos maiores mamíferos, que está entre 10 e 100 metros, o ser humano, que nós que estamos entre 1 metro e 100, né? Mas nós nem chegamos a 2, a nossa média está ali em 160, 170, 180 centímetros, e depois mais aqui nós vemos um colibri, que está entre 1 centímetro e 10 centímetros, então 0,1 metro é igual a 10 centímetros. Tá? E a gente vai reduzindo ainda mais. Aqui temos 1 milímetro. Então, um ovo de peixe é um pouquinho maior que 1 milímetro. Está entre 1 milímetro e 1 centímetro. Lembrando que 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. Então, a gente tem que saber um pouquinho dessas unidades de medidas, que acredito que vocês já tenham aprendido na matemática. Tá? E depois, abaixo do milímetro, a gente tem os micrômetros. Então, aqui 100, 10. Se a gente pega 1 micrômetro, é a mesma coisa se a gente dividir esse 1 metro em 1 milhão. Então, se a gente pegar 1 metro e dividir em 1 milhão, dá 1 micrômetro. Que se a gente lembrar da potencialização, lá na matemática, esse micrômetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 à sexta metro. Então, é 1 vezes 10 à sexta potência. E se nós pegarmos o nanômetro, que é uma unidade de medida menor que o micrômetro, é a mesma coisa que a gente pegar o 1 vezes 10 à nona. Então, é a mesma coisa que a gente pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão. É muita coisa, né, gente? Então, a gente vê aqui que a célula está nessa faixa. As células animais e vegetais, aqui na casa dos micrômetros. Depois vai reduzindo mais, aqui os cloroplastos, os vírus, as proteínas. Ó, o lipídio já está na casa bem abaixo dos 10 nanômetros. E as pequenas moléculas até a gente chegar à parte atômica, a menor parte que a gente consegue identificar hoje. Eu trouxe para vocês essa pequena escala para a gente ter uma ideia. Aqui, cada vez mais vai reduzindo. Quanto mais abaixo aqui, a gente vai reduzindo ainda mais a escala. Aqui temos, então, 10 centímetros, depois 10 milímetros, a escala de 1 milímetro, 100 micrômetros, 10 micrômetros e aqui 1000 nanômetros. Então, é só a gente fazer os recortes. Ó, em 1 centímetro vai caber 10 milímetros, em 0,1 milímetro vai caber 100 micrômetros e em 1 micrômetro vai caber 1000 nanômetros. Tá? Então, se você ainda não domina tanto essa parte sobre unidade de medida, eu peço para que você estude, só para ter uma ideia de como a nossa célula é pequena. E retornando aqui, ó, até mais ou menos aqui na casa dos milímetros, a gente consegue. Está escrito vista desarmada, quer dizer que sem objeto nenhum para nos auxiliar. Já aqui, ó, nessa casa, entre mais ou menos aqui 1 micrômetro, 10, 100, a gente precisa do auxílio de um microscópio óptico, aquele normal mesmo, de luz, o microscópio de luz que a gente coloca o olho. E aqui, na casa dos nanômetros, a gente já precisa de um equipamento mais específico e que consegue visualizar melhor, que é o microscópio eletrônico, que são câmeras com ultralentes, né, lentes super preparadas para ampliar inúmeras vezes, tá, para a gente conseguir enxergar. Então, vamos ao conceito geral. A célula a gente pode dividir em duas, em eucariota e procariota. Tá? A procariota
são as bactérias, tá bom? Elas são umas células bem simples, que tem o material genético, tem o flagelo aqui, que é uma caudinha que ajuda a se movimentar, e ela tem essa configuração, tá bom? Já as eucariotas, aqui, verdadeiro significa eu, né? Eu verdadeiro, então cariota, carioteca verdadeira, que a gente vai ver que é a membrana do núcleo, que é a carioteca. Então ela tem membrana verdadeira no núcleo. O organismo procarioto não tem, ó, a gente vê que a parte do DNA é solto no meio dele. Já na parte da eucariota, a gente precisa do núcleo, né? De uma estrutura que proteja esse DNA. E a gente divide em célula eucariota animal e vegetal. E elas têm algumas diferenças, tá? Algumas organelas. Se pegarmos organelas, a gente lembra de um órgão pequenininho. Então, as células, para ter a sua atividade funcional ocorrendo, elas precisam de pequenos órgãos bem pequenininhos que funcione e faça ela desempenhar as suas funções. Nós chamamos de organelas, tá? Então, aqui é a divisão geral das células. Então, vamos entender. Lembra que é uma escala bem pequenininha, que é a nível microscópio, que a gente não consegue ver a olho nu. Então, a gente pega aqui uma célula do nosso sistema digestório. Então, uma célula sozinha é assim. Várias células juntas vai formar um tecido. Esse tecido inteiro a gente chama de órgão. E esse órgão, junto com outros órgãos, forma um sistema. E esse sistema com outros sistemas forma um organismo, tá? Então, a gente vai vendo que a união aqui, esse exemplo que é do sistema digestório, né, que é uma célula do sistema digestório do nosso estômago, a gente vê então aqui a célula, a parede do estômago, o sistema que ele participa e o organismo em que ele desempenha sua função, tá bom? E a configuração da célula, no geral, é assim. Eu preciso falar para vocês que nem toda célula é igual, que nem a nossa célula do músculo, as nossas fibras musculares, que vemos que são várias células musculares, elas são diferentes das nossas células que estão no nosso cérebro, as nossas células nervosas, assim como é diferente das células que estão no nosso estômago, como é diferente das células que estão nos nossos ossos. Então, cada célula ela vai ter a sua configuração própria. Não é porque a gente vai abordar agora as partes que existem numa célula, é porque existem todas as células, tá certo? A gente vai falar agora da célula num contexto geral e de que organelas elas podem apresentar. Então, a configuração da célula é assim. Ela não é perfeita, ela tem vários formatos, se formos ver, e dentro dela tem esses pequenos órgãos que eu falei para vocês. Então, aqui está destacado de imediato a membrana plasmática, que é a parte bem externa, a parte de fora, o citoplasma, que é o meio de toda a célula, e o núcleo, que é a parte central. Nem sempre vai estar no centro, tá, gente? Mas essa é a parte onde vai ter o nosso material genético, que vamos ver logo mais. Então, vamos começar com a membrana plasmática, que é essa camada aqui que reveste toda a célula. Nós temos que lembrar que a célula é uma coisa 3D. Eu estou trazendo para vocês imagens em 2D, mas a gente tem que lembrar que é algo em 3D. Então, imagine que ela é um globo mesmo, né? Não um globo perfeito, mas maciça, algo maciço, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Na parede celular, vai ser uma coisa muito importante, porque ela vai definir quem entra e quem sai na célula. Pode entrar água? Pode. Então, a membrana permite que a água entre. Aí pode entrar tal produto químico? Não pode. Então, a membrana ela vai bloquear isso para que não entre na célula, tá certo? Alguns íons, alguns produtos, alguns elementos químicos, magnésio, sódio, cálcio, tá bom? Então, normalmente a gente chama de bicamada. Então, a membrana plasmática
é constituído por uma bicamada. Esses são os conhecidos fosfolipídios, que vai ter uma cabeça hidrofílica. Toda vez que a gente escutar fílica, a gente vai lembrar de afinidade. Então, quer dizer que ela tem afinidade com a água. Hidrofílica. Afinidade com a água. Hidro é água. E a cauda, que fica ao centro, elas são hidrofóbicas. Lembra, uma pessoa que tem fobia, ela não quer chegar perto do que ela tem medo. Então, aqui no caso, ela não tem afinidade nenhum com a água. Ela é hidrofóbica. Então, a parte de fora e de dentro da célula pode ter contato com a água. E a parte de dentro não tem. Você entende essa importância que, se tiver qualquer produto que esteja em água, não consegue passar? Porque a parte do fósforo está mais para a cabeça. Essa cabeça é composta pelo fósforo, por esse elemento químico fósforo. E o meio são cadeias de carbono, que são os lipídios. É um lipídio, não está escrito fosfolipídica, então é uma gordura. E lembrando que a água não tem afinidade nenhuma com gordura mesmo, então impossibilita de estar passando qualquer coisa de lá para cá. Mas daí você pergunta, então não passa nada? Não, passa, precisa passar. A célula precisa de comunicação entre o lado de dentro e o lado de fora. Então, eu trouxe essa imagem. Dentro da célula, então tem dentro da membrana, aqui novamente os fosfolipídios de ambos os lados, precisa de carreadores, ou de tubos que permitem, de furos mesmo, a gente chama de poros, que permite que a água entre, ou algumas proteínas, a gente vê várias cores aqui, que possibilita essa entrada e saída de substâncias da célula, tá bom? Então a membrana plasmática é muito importante, porque ela vai falar assim, esse cara pode entrar na célula e esse cara não pode. A água pode, entendeu? Algum produto químico não pode, e assim por diante, tá bom? Essa foi a primeira organela que a gente viu. Agora a gente vai falar um pouco do citoplasma, que vai estar entre duas membranas, tá? A membrana externa aqui, no caso que é a nossa membrana citoplasmática, e a carioteca, que vai ser a membrana do núcleo. Então, vai ser tudo que está no meio da célula. Trouxe outra imagem. Tudo que está em azul aqui, claro aqui, é o nosso citoplasma. Nós falamos que tem um aspecto gelatinoso. É uma gelatina, não é pura água, a célula. É uma gelatina, onde vai ter as organelas, ó. Tá vendo? Tem pequenos órgãos aqui espalhados na célula. E aqui o núcleo. Então, tudo que está entre a membrana aqui do núcleo até essa outra membrana, a gente chama que é o citoplasma. Muitas pessoas ainda usam o termo citosol, tá bom? Então, usa o termo citosol para definir também o citoplasma. A gente tem que pensar que também não é só feito de gelatina esse citoplasma. Ele precisa de uma estrutura que sustente a célula e cause rigidez, que a célula não pode ser molinha, senão qualquer coisa estoura ela, estraga ela, vamos dizer assim. Então, tem o citoesqueleto. Toda vez que a gente ver uma palavra que começa com cito, significa célula. Então, cito é célula. Esqueleto é o esqueleto mesmo. A gente lembra dos nossos ossos. Então, vai ser o esqueleto da célula. A célula, para que aguente, que tenha a sua configuração, a sua forma, e que ela não seja estourada facilmente ou não mude de formato, ela tem essas estruturas dentro dela que conferem uma rigidez, que são tipo os ossos dela mesmo, tipo um alicerce, que impede dela, por exemplo, perder o seu formato inicial, tá bom? Então, são filamentos que são verdadeiros alicerces mesmo, que está por toda ela, estruturando ela. E chegamos a uma organela muito importante, que é o núcleo, tá? O núcleo que está dentro
da célula, normalmente na porção do meio, tá? Que a gente vê novamente, ó, é uma imagem 3D, né? Nós temos que visualizar a célula aqui, a bicamada fosfolipídica, que impede que coisas entrem ou saiam da célula. Aqui a gente vê o citoplasma em amarelo e o núcleo em rosa. Então, no núcleo, a gente sabe que vai ter o nosso material genético, né? A gente vê lá que na hora da divisão celular está disposto em cromossomos, né? Aqui a gente vê o cromossomo, a gente desenrolar, a gente vai ver o DNA, como a gente conhece, com as bases nitrogenadas. E o núcleo, ele abriga, então, o nosso material. E quem envolve o núcleo é a carioteca, que é a membrana nuclear, tá bom? Temos o nucleolo também, que desempenha um papel muito importante na síntese de proteína. A gente vai ver logo mais. Agora, nós iremos ver a próxima organela, que é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático fica muito próximo do núcleo. Acredita que ele é uma invaginação da membrana citoplasmática. Vocês podem ver que ele forma algumas paredes assim, e ele existe tem dois tipos de retículo endoplasmático, o rugoso e o liso. Tá vendo que o rugoso tem um monte de ruguinhas, um monte de bolinha, e o liso não tem? Então vocês prestem atenção que o rugoso é mais próximo do núcleo e o liso é um pouquinho mais distante. O porquê? O que acontece? O rugoso ou granuloso, ele recebe os ribossomos, que são as unidades que vai sintetizar a proteína. E o liso não recebe, tá? Então, o rugoso, ele está diretamente associado à síntese de proteína. E o liso está associado à síntese de lipídios, de esteróis, da camada fosfolipídica mesmo que nós vemos, tá certo? Então, esses dois tipos conferem essa estrutura e essa função à célula, tá bom? Trouxe mais uma imagem aqui para vocês verem. Então, nós vemos aqui cheio de bolinha, os ribossomos, que vêm do núcleo para a síntese de proteína, e aqui o liso, né, que a gente vê que são mais túbulos, né? Liso mesmo, sem nenhum ribossomos em volta do retículo endoplasmático liso. E nós vamos agora falar do ribossomo, essas bolinhas aqui, ó. Então a gente pega essa bolinha, pá, ampliamos. Então tem duas subunidades. Nós vamos lembrar lá da genética, da síntese de proteínas. Lembra que o RNA transportador vem até o ribossomo, reconhece a trinca de base do RNA mensageiro e consegue unir os aminoácidos, formando a fita de aminoácido, dando vida, digamos assim, à proteína, formando a proteína. Então, esses são os ribossomos que estão diretamente associados aí ao retículo endoplasmático rugoso e que dá essa característica de rugoso ao retículo endoplasmático, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre o complexo de Golgi, que foi um nome dado à homenagem a Camillo Golgi, que foi o italiano que descobriu em 1898. Tá? A gente vê que o complexo de Golgi tem essas dobras aqui formando esses sacos. Tá? E o complexo de Golgi ele tem duas faces, a face cis e a face trans. A face cis ela está mais associada ao retículo endoplasmático rugoso e a face trans está mais associada ao retículo endoplasmático liso. Então a face cis vai receber proteínas e quando ela recebe proteínas, ela vem e envelopa, tá? Essas proteínas. A gente vê aqui uma estrutura que sai, que realmente
é formado pelo complexo de Golgi. Significa que é envelopado essa proteína e ela tem uma outra característica. Aqui a gente chama de lisossomo, que na verdade ela se torna uma enzima. Então, essa proteína ela se modifica e se torna uma proteína que destrói outra proteína. E acontece nessa organela, tá? Então, sai um lisossomo. E eu trouxe um lisossomo. Aqui temos a membrana dele, e a membrana de um lisossomo provém das paredes, né, das membranas achatadas do complexo de Golgi. Então, é dela mesmo que saem os lisossomos. E dentro dela vai ter as enzimas. Eu trouxe um esquema bem rápido, só para vocês entenderem. O lisossomos ele vai fazer a limpeza na célula. Por exemplo, tem algo que precisa ser limpado, uma sujeira dentro da célula, algum produto que não pode estar dentro da célula. O lisossomo ele vai englobar essa partícula ou intrusa ou que não deveria estar dentro da célula e degradar. Tá vendo? Ele degrada, deixando a partícula então inofensiva. Tá bom, pessoal? E vamos falar agora de uma organela muito importante também, que para a evolução é muito importante, porque se pegarmos a mitocôndria, ela vai ser a única que pode se dividir, se replicar, ela pode formar ela mesma. Ela tem essa autonomia, porque ela tem DNA. E esse DNA da mitocôndria é o mesmo DNA de ancestrais de bactéria. Então acredita-se que foi essa teoria que chamamos de endossimbiose, que foi a união da célula bacteriana em associação com a célula eucariota para formar a mitocôndria. Então a mitocôndria ela pode se dividir e ela dessa forma. A gente lembra bastante de um gomo de tangerina, né? E ela tem essa membrana externa, essa membrana interna, toda serpenteada assim, e cada dobrinha a gente chama de crista. E dentro é a matriz. E é na matriz, com associação à membrana interna, que acontece a síntese de energia, que a gente chama que é a respiração celular, que é a partir das glicoses, né, nós comemos os carboidratos e são transformados em partículas menores, que é a glicose, que são os açúcares, e ela sintetiza, ela quebra. É nessa parte da matriz que são quebradas essa glicose para formar o ATP, que vai dar energia, que vai servir para dar energia, tá certo? E a gente chama de respiração celular porque nesse momento é consumido o oxigênio. É consumido o oxigênio e é liberado o CO2, tá bom? Então, é o órgão que sintetiza a energia e faz a respiração celular, que é na mitocôndria. E a gente pode encontrar ribossomos também por lá, porque como tem DNA, a própria mitocôndria sintetiza ali as suas próprias proteínas, tá bom? Então nós vemos aqui esse gomo de laranja que é muito importante para a célula. E para finalizar, eu trouxe para vocês os centríolos, que são vários microtúbulos. Lembra do citoesqueleto, que tem várias estruturas? Então, uma dessas estruturas se chama microtúbulo, tá vendo? É um tubinho. Então, aqui ó, vai ter uns trios, tá vendo? É triplo. São 3 microtúbulos pareados e 9 desses lado a lado, formando essa estrelinha. Olha aqui, é uma foto real aqui de microscopia. Então, forma essa estrelinha aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem exatamente 9 triozinhos, né? Plaquinhas de 3, de microtúbulos. E eles sempre estão associados ao núcleo, estão bem próximo do núcleo, porque eles participam da fusão na hora da divisão celular. Então, cada um vai para o seu lado, na célula, e é dividido, ó.
os cromossomos, nesse momento, com o auxílio dos centríolos, são separados, segregados para a divisão celular. Tá certo? Eu trouxe um vídeo bem breve para fechar esse conteúdo de célula. Então vamos ver agora rapidamente a célula de um ratinho, né? Aqui está esquematizado um ratinho, a gente vai aproximar lá, lembra? Bem pequenininho, aí está a célula. A gente vê algo bem gelatinoso aqui, e a gente já delimita aqui a membrana, né? Que é a parte externa, o citoplasma, que nós vimos, e o núcleo, que vai estar o nosso material genético, tá bom? E os pequenos órgãos, né, as organelas do corpo, da célula, que vai estar lá entre as duas membranas que eu falei para vocês. Olha, gente, o aspecto gelatinoso, como não é tão organizado, digamos assim, que a gente aproximou lá no núcleo, onde temos o DNA, olha lá que forma a cromatina, aqui a carioteca, que é a membrana do núcleo, tá bom? Olha lá, que nós vimos como que dá os cromossomos na hora, né, da divisão celular. Olha lá o núcleo novamente. Os ribossomos, que é as unidades que vai sintetizar as proteínas. Para onde que eles vão? Para o retículo endoplasmático rugoso, tá vendo? Então está aqui no retículo endoplasmático rugoso. E a gente vê aqui também o liso, tá vendo? Que é a parte externa, onde não tem a síntese de proteína, mas sim de lipídios, tá bom? E a gente vê uma coisinha aqui, ó, que será que é? Daqui a pouco a gente vai ver, né? Então aqui a gente vê novamente os ribossomos associados a essas paredes, essas bolsas membranosas, que é o retículo endoplasmático rugoso e o liso, tá bom? Olha lá, os aminoácidos, olha que belezinha. Lembra do colarzinho de pérolas que eu falei na última aula? Para formar a proteína, tá bom? Olha lá, a proteína é envelopada, olha que legal, em uma vesícula, que nós falamos, e vai até o Golgi, tá vendo? Chegou no Golgi, ela vai ser modificada, como eu falei para vocês, ou vai receber açúcar, ou vai ser transformada em enzimas para degradar, então vai ser modificada a sua configuração no aparelho golgiense, tá bom? Olha lá, associação aos lipídios, a gorduras, a carboidratos, assim por diante. E os lisossomos, que eu falei para você, então vai ter aqui a parte enzimática, tá, da célula para degradar o que é ruim. Aqui nós vemos então a mitocôndria, que vai fazer toda a síntese de energia e a respiração celular. Aqui a gente vê as moléculazinhas, acredito que seja de gases, então entrada e saída de gás de oxigênio e de gás carbônio, tá bom? Gente, a gente vê agora o citoesqueleto que eu falei para vocês, que são as fibras de actina, os microfilamentos, que vai dar sustentação à célula. Os microtúbulos, que eu falei para vocês. Para finalizar, gente, vamos ver então as partes da célula como um todo. Então vemos aqui o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos, o retículo endoplasmático liso, o complexo golgiense ou de Golgi, aqui as mitocôndrias em azul, os lisossomos, os centríolos, o citosol envolvendo todas as organelas e a membrana plasmática. Eu agradeço a todos que ficaram até o fim desta aula. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.